O que você entende quando a Bíblia se refere a reino dos céus? Você acha que ele ainda vai acontecer ou você acha que nós já estamos vivendo nele nos dias de hoje? Hoje vamos abordar temas como esse e muito mais, como a transfiguração de Jesus, como a incredulidade tem o poder de anular um milagre e como Jesus age conosco nessas situações. Aprenderemos o porquê a vida do cristão deve ser de jejum e orações constantes e muitos outros assuntos interessantíssimos que você não pode perder. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Nós já chegamos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, mas se por acaso você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no canal, não se preocupe, fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Mas antes de começar, já sabe, né? Vai deixando aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificação e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse número de leitores da Bíblia crescer a cada dia mais. E como de costume, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Não esqueça de fazer a sua oração para que o Espírito Santo venha te esclarecer os textos que a gente vai ler. E bora para a leitura. Já fez tudo, né? Então bora para a leitura. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Lembra que nós aprendemos em todos os demais capítulos que o reino dos céus é aqui, né, meus irmãos? E que nós que somos convertidos já estamos vivendo nele. Porém, Jesus está dizendo que alguns daqueles que estavam ali viriam esse reino chegando com poder e grande glória. Na teologia se defende a ideia que Jesus estava falando sobre a transfiguração que vai acontecer agora. Porém, há possibilidades também diz que Jesus está dizendo que o reino chegaria com poder, pode ter ocorrido ali em Atos 2 com a descida do Espírito Santo, aonde Pedro, na sua primeira pregação, se converteram mais de 3.000 almas, ou seja, Jesus deu a chave para Pedro inaugurar o reino dos céus, que foi a partir dali que o reino começou a se expandir e ganhou o mundo todo. Versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A teologia defende que aqui foi a demonstração do poder do reino de Deus, aonde Elias é o representante dos profetas, Moisés sendo o representante da lei e Jesus sendo o representante da graça que estava sendo estabelecida como a nova aliança. Há várias interpretações sobre esse evento que não dá para a gente explicar um por um aqui, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas se isso te interessa, vale muito a pena você pesquisar sobre esse assunto. Versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? Veja aqui claramente, meus irmãos, que os discípulos não entendiam o porquê Jesus deveria morrer e ressuscitar, porque na cabeça deles, eles aprenderam desde a infância que o Messias não morre. Versículo 11. Interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Os escribas ensinavam o povo
referente à profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Juntamente com essa aqui também de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E também, para finalizar, Isaías capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Agora vamos ver a explicação de Jesus, versículo 12. Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Essa profecia que Jesus está se referindo sobre ele mesmo, provavelmente ele pode estar se referindo ao Salmo 22 e também a Isaías 53, que são profecias messiânicas. Olha, meus irmãos, vale muito a pena você conferir esses dois capítulos. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível que crê. Veja que interessante aqui, meus irmãos. Este pai faz a pergunta para Jesus se ele pode fazer alguma coisa para ajudar. Note que essa frase, diferentemente de todos os outros milagres que Jesus já tinha feito, existe um ar de incredulidade por parte desse pai. Lembra que nós aprendemos que a incredulidade tem o poder de impedir o milagre de acontecer? E de imediato Jesus responde: Se podes, com aquele ar de surpresa pelaquilo que ele acabou de ouvir. E ele continua a frase dizendo: Tudo é possível que crê, porque a verdade é que Jesus já estava vendo a incredulidade no coração daquele pai. Versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Viu aí agora, meus irmãos, o próprio homem com aquilo que Jesus acabou de dizer para ele, reconhecendo a sua incredulidade e buscando a ajuda de Jesus agora. Permita-me abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Nós notamos que para ocorrer um milagre em nossa vida, como foi para esse homem aqui, Jesus primeiro precisa curar o nosso interior, nos dando a fé para crer, porque até isso não vem de nós, isso vem de Deus. E é só depois disso que o milagre, a cura física, pode acontecer. Então, meu irmão, se você está nessa condição e você ainda tem dúvida dentro do seu coração em prol aquilo que você está buscando de Deus, faça como esse homem. Peça para Jesus aumentar a sua fé. Verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Veja que Jesus está mostrando que existem diferentes categorias de demônios e algumas em específico só vão obedecer à voz de quem estiver firme em jejum e oração, pois a oração constante e o jejum fortalecem o seu espírito. Você sabia disso? Versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queriam que ninguém o soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. É até engraçado você imaginar isso, porque os discípulos entendiam tudo errado daquilo que Jesus explicava para eles. E por várias vezes Jesus os repreendia severamente. É por isso que eles temiam de perguntar alguma coisa para Jesus sobre essa questão. Pois, como já vimos anteriormente, eles aprenderam desde a infância que o Messias não morre, mas sim viria para libertar o povo de Israel de seus inimigos, traria todos os judeus que estavam dispersos pelo mundo, traria de volta para Israel e seria proclamado rei de Israel para sempre. Versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Percebe que eles discutiam sobre essa questão de quem seria o maior, porque na cabeça deles, quando Jesus se proclamasse como rei de Israel, ele precisaria de um braço direito, e cada um deles queria ser esse braço direito do rei. Então aí você percebe que eles só conseguiam entender as coisas terrenas e não as espirituais. Verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Veja que Jesus, já sabendo a intenção do coração dos seus discípulos, mostra para cada um deles que o reino de Jesus será totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Onde o primeiro, ao invés de ser servido como eles queriam, deveria servir a todos, mostrando que o reino de Jesus não há quem seja o maior e nem quem seja o menor. São todos iguais, a diferença está na função que cada um vai exercer. Pena que hoje em dia muitos não entendem isso e acabam colocando pastores e seus líderes religiosos num patamar altíssimo, quase semideuses. Você já viu alguma igreja que age assim? Deixa aí nos comentários. Versículo 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Veja que interessante aqui, meus irmãos. Este homem não seguia Jesus de uma maneira física, mas fazia milagres em nome de Jesus. Como pode ser isso? Este homem não seguia Jesus fisicamente, mas com certeza ele sabia quem era Jesus e acreditava no poder que havia no seu nome, porque com certeza ele já deveria ter visto os seus discípulos expulsando demônios em nome de Jesus. Por isso ele conseguia fazer esses milagres, porque ele era um discípulo de Jesus, apenas não caminhava com eles. Já aqueles que não creem em Jesus, pode usar até o nome de Jesus que não vai acontecer nada.
como o episódio que ocorreu ali em Atos capítulo 19, verso 13. Dá só uma olhada. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Então nós concluímos que você precisa crer para poder usar o nome de Jesus. Versículo 41. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Esses pequeninos, no caso, podem ser crianças ou até mesmo os novos convertidos na fé, como esse homem aqui que estava expulsando demônios. E aqueles que lhes ensinar coisas erradas ao ponto deles virem a se desviar do caminho da fé, pagarão um preço bem alto. É por isso que Jesus diz para João não impedir aquele homem de fazer os milagres que ele estava fazendo, em nome de Jesus. Versículo 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrardes maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Sabemos que aqui Jesus não está dizendo isso de uma maneira literal, e sim no sentido figurado. Mas devemos ter o ato de amputar qualquer um dos membros do nosso corpo que venha nos afastar de Jesus de uma maneira espiritual, como as mãos que roubam, os pés que acabam te levando para caminhos que você não deveria ir, os olhos que enxergam aquilo que você não deveria enxergar e até mesmo a boca que fala aquilo que quer sem restrição nenhuma. Devemos amputar definitivamente de nossa vida tudo aquilo que nos faz pecar, principalmente as áreas que nós somos mais fracos e suscetíveis à queda. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que capítulo maravilhoso, não é, meus irmãos? Você conseguiu perceber quantas coisas nós conseguimos aprender juntos, sem a necessidade de fazer nenhum curso de teologia? E para nós é um prazer enorme poder compartilhar com você essas maravilhas da Palavra de Deus. Mas lembre-se, hein, se você ainda estiver com qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai fazer o possível para te responder. Porque o importante é você ler e entender aquilo que você está lendo, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse número de leitores da Bíblia crescer a cada dia mais. E se você perdeu os capítulos anteriores ou você chegou agora no canal, nós vamos te deixar a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.